Esse reencontro, ele foi surreal. Sim, você tem certeza que você não viu isso? Porque esse detalhe em Outer Banks, nos episódios 4, 5, 6, mudou tudo que a gente pensava sobre a família Cameron. Porque a Sarah, ela atravessa o país inteiro atrás de um artefato. Chega num clube em Nova Orleans, sobe para ver ali quem canta no palco, e é a mãe, ou seja, a mãe biológica dela, que sumiu por exatos 16 anos. E o que, que essa mulher conta sobre o Ward Cameron? Reescreve tudo, amigos. A série passou temporadas construindo um cara, e nessa conversa ela derruba a máscara inteira de tudo isso de uma vez. Então, vamos situar as conexões, entender o caminho que a Netflix trouxe pra gente isso aqui. A gente tá na temporada final de Outer Banks, na Netflix, John B e Sarah estão fugindo de traficante, recém-casados, ela grávida de 3 meses, atrás de um artefato ali que tá ligado à coroa azul, chamado Citala. Então a pista leva eles pra Nova Orleans, e aí que a coisa acaba ficando séria, porque no final eu ainda te conto de um outro caminho que essa revelação sobre o Ward pode ser também a coisa mais importante da temporada inteira, tá? Então, eu acho que essa cena, ela começa assim muito linda e termina devastadoramente, tá? A Sarah e o John B, eles entram no clube, a dona tá no palco cantando e a Sarah reconhece, é a Ellie, a mãe dela. Aquela mãe que na cabeça de Sarah simplesmente abandonou os filhos e aí nunca mais deu notícia. Então o reencontro é de arrepiar. Oi, mãe. A Ellie larga tudo, desce do palco e é aquela emoção toda, só que a Sarah não foi ali pra chorar no colo da mãe ausente, ela tá com raiva e cobra 16 anos sem uma ligação, sem uma mensagem de aniversário, ou seja, nada. E aí, gente, a Ellie solta a frase que acaba virando o jogo. Você não sabe o que o seu pai fez. E aí, essa parte foi muito genial, porque a Sarah defende o Ward com unhas e dentes. Na cabeça dela, o pai ali morreu como herói, salvando a própria filha. E aí, ela conta que o Ward morreu. E a reação da Ellie é: graças a Deus, né? Tipo assim, esse peso não é meu. A Sarah, ela fica pasma com tudo isso. E ele fez isso, e ela fez isso. Ou seja, o pai construiu uma versão da história por 16 anos e agora, claro, a mãe vai desmontar esse xadrez todo e coloca assim numa dúvida que a Sarah tem agora, porque o que ninguém sabe de verdade é qual dessas duas versões é a real. E a série usa isso a favor dela o tempo todo. Então, sendo bem sincero para vocês, eu acho que aqui é um ponto de divisão, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Deixe seu like se eu gostei aqui no Supernet Brasil. Quero saber se você está inscrito, tá? A gente vai junto na meta de 40 mil inscritos. E aí, gente, a Ellie conta como conheceu o Ward, né? Porque ele era operário de construção, um cara da periferia, um poke na essência, então namorar ele foi um escândalo no mundo dela. Só que assim que o Ward subiu de vida e se mudou ali pro Figure Eight, o bairro rico, ele mudou, virou outra pessoa, obcecado por dinheiro, por caça ao tesouro, aquelas mesmas caças malucas que eles fazem e a gente acompanhou por temporadas. Só que aí vem o pior, quando a Ellie ameaçou a ir embora e levar os filhos, o Ward fez uma coisa bem covarde. Ele colocou umas substâncias ali, incriminou ela, chamou a polícia, encenou a cena da esposa e tal. Ou seja, para ela perder a guarda das crianças. E fez a Ellie ser algemada na frente dos próprios filhos. Então essa revelação é o pior da série, e eu acho, tá? Porque o Ward usou a própria polícia como arma. E Outer Banks, a polícia sempre esteve ao lado dos cooks, dos ricos. E ele sabia disso e usou perfeitamente esse plano. E aí ele deu um ultimato: só solta você se prometer sumir, sem levar nada, e nunca mais falar com seus filhos. E a Ellie, ela confessa, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, mas eu era jovem, era burra, eu tinha muito medo, medo dele. Acho que a pior mudança é essa, né? O Ward tinha um último
fiozinho de humanidade que a série preservava, o amor dele pela Sarah. E eu acho que essa cena mudou tudo, né? Mudou, assim, completamente esse conceito, porque agora a gente entende que aquele amor sempre foi muito controle. Ele não protegia a filha, ele isolava, ele arrancou a mãe da vida dela pelo método mais cruel que existe. Ou seja, um caminho muito, muito ruim para a imagem dele. Claro, não tem como a gente fugir disso. Agora, a gente for prestar atenção nisso aqui tudo, eu acho que essa revelação não vai ficar só no campo emocional, sabe? Porque ela conversa com a série inteira, com os caminhos, conectando esses pontos aqui que acho que a gente pode traçar da história. Pensa na relação sufocante do Ward com o Rafe. Pensa em como ele tratava a família como propriedade. Óbvio que tudo isso ganhou uma origem agora, o cara não era o pai imperfeito, que às vezes errava, ele era sim, cometia crimes, né? E assim, o espelho que a série tá montando, porque o Rafe passou a vida inteira desesperado por aprovação do pai, tentando ser o herdeiro que o Ward queria. Agora que a gente sabe o tipo de um homem que o Ward era de verdade, a pergunta que fica não é: o Rafe vai repetir o ciclo ou ele vai quebrar? E nessa temporada, ele tá justamente sendo ali cortejado pelos mesmos investidores gananciosos. Coincidência? Não, né, gente? Ou seja, conexões que a história tá construindo. Agora, um outro detalhe nisso tudo é que o próprio John B. até fala depois. Ela inventou uma história maluca sobre seu pai e eu não sei em quem acreditar. Isso é ótimo, porque a Ellie é testemunha interessada, ela tem motivo para se pintar como vítima, só que tudo que a gente já viu do Ward torna a versão dela bem plausível, né? Fazer tudo isso com a esposa é exatamente o tipo de jogada que o Ward faria. A gente já viu ele fazer pior por menos, né? Agora, o que eu acho que isso deve acontecer nesse caminho todo é a Sarah vai carregar essas duas verdades ao mesmo tempo pelo resto da série. O pai que a salvou, o homem que destruiu a mãe dela, era a mesma pessoa. Não tem como fugir disso. Então, nisso tudo, o que funcionou aqui foi, eu acho que a atuação no reencontro, que é muito boa. Acho que a raiva das atrizes ali, numa cena que podia facilmente virar um clichê barato, né? A escolha de não entregar a verdade, deixar na dúvida, no ar ali, eu acho que funcionou muito bem. A decisão de reconfigurar o Word ali é muito boa, e eu acho que a maior descoberta foi isso, a escolha que os roteiristas eles fizeram de deixar o vilão pior depois de morto. Então, foi bem corajoso. Agora, sendo bem sincero para vocês, o que não funciona muito, muito bem, eu sei que tá todo mundo falando um pouquinho mal de Outer Banks, mas a cena chega muito em cima da tragédia seguinte, porque a série mal deixa a informação assentar direito, sabe? Deu pouco tempo pra gente respirar, processar. Eu acho que foi uma aposta ruim, comprimir tudo assim, sabe? Ritmo zero, assim, né, da construção. Mas na balança geral, a série até que entregou. E é uma cena forte, olhando ali pra temporada inteira. Agora, tragédia que vem logo depois, porque a Sarah reencontra a mãe de 17 anos depois e para ver a Ellie ser eliminada na frente dela poucas horas depois, porque os capangas ali do vilão invadem o clube, perseguem todo mundo até o cais e a Ellie não resiste. E o detalhe muda tudo, é um plot, porque nos últimos segundos ela revela que estava tentando proteger a Sarah esse tempo todo, guardando o artefato, ou seja, mesmo ausente, ela ainda cuidava da filha do jeito torto dela. E eu acho que valeu cada minuto. A dupla de cenas ali, a verdade sobre o Ward, a perda da Ellie, é o Outer Banks no seu melhor emocional, tá? Cruel, humano, atropelando os ritmos, tudo ao mesmo tempo. Talvez eu acho que a melhor coisa que aconteceu justamente aqui no meio desse caos. Então, agora que a máscara do Ward caiu, de vez eu acho que isso vai respingar direto no Rafe se ele descobrir a verdade sobre o que o pai fez com a Ellie. Então pode ser um empurrão final aí para ele finalmente romper com o legado do Ward. E, ou seja, eu acho que se ele já for longe demais, pode ser
a desculpa para virar cópia aí exato do pai, então a gente tem que comentar todos esses caminhos que a série pode traçar nos próximos episódios, tá? Agora, você acredita na versão da Ellie ou ainda dá o benefício da dúvida? Acho que agora a gente já acredita na versão da Ellie, né? Bom, a gente se vê nos próximos episódios comentando o final de Outer Banks, que tem dividido muita gente. Tamo junto e até a próxima.